Em 5 anos, a Justiça brasileira retirou 40 empregadores da lista suja do trabalho escravo, seja por meio de liminar ou sentença. O levantamento inédito consta no artigo A Face Oculta da Lista Suja do Trabalho Escravo. O trabalho foi publicado na última semana e elencou os argumentos utilizados pelos magistrados para encobrir casos de trabalho escravo no país entre março de 2017 e abril de 2022. É uma elite branca, normalmente machista, patriarcal, racista, e que não acredita na existência ainda hoje dessas condições degradantes de trabalho, ou que acredita na máxima de que se a pessoa está ali, ela está ali porque quer, ela poderia ter fugido, ela poderia ter saído. Em 10% dos casos, o argumento do judiciário foi o da inexistência de trabalho escravo. Para quem está há mais de 10 anos trabalhando no combate ao trabalho escravo, ver isso escrito pelo judiciário é algo realmente de arrepiar, né? De saber que há pessoas com esse entendimento tão desconectado da realidade. Na verdade, o judiciário aqui nesse caso, ele só deveria servir para evitar um erro, né? Assim, então houve um erro, ele não deveria ficar entrando no mérito, se ele acha que não é trabalho escravo, porque isso é um ato. A entrada na lista suja é um ato lógico decorrente, é uma consequência de um procedimento do Ministério do Trabalho e do Emprego, do Poder Executivo. Então, o Poder Judiciário ele estaria ali só para analisar algum vício de ilegalidade ou alguma nulidade. A inclusão de empregadores na lista ocorre desde 2003 e é atualizada semestralmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Uma pessoa ou empresa passa a fazer parte da lista suja após a conclusão do processo administrativo que julgou o auto específico de trabalho escravo. A lista é considerada uma referência no combate a esse crime pela Organização Internacional do Trabalho. E a lista suja foi criada como uma ferramenta para que o próprio governo não direcionasse recursos ou financiamentos de origem do orçamento público para empresas que tinham conexão com o trabalho escravo, com violações de direitos humanos na área trabalhista, né? No caso, o trabalho escravo. E isso, em razão da credibilidade do trabalho que foi desenvolvido e da credibilidade da própria lista suja, isso tomou proporções de controle social bem mais amplo. Que, inclusive, os bancos privados passaram a usar a lista suja como um indicador de risco, né, da própria concessão de crédito, e também internacionalmente. O artigo, no entanto, aponta que um dos principais argumentos utilizados pelos magistrados para a retirada dos empregadores da lista suja, no caso 43% dos casos, é justamente a impossibilidade dos exploradores em receber recursos de financiamentos públicos ao entrarem na lista. As empresas, depois de serem flagradas com o trabalho escravo, vão se socorrer, buscar um auxílio no judiciário, que aí realmente acho que depois de tantas instituições estarem verificando aquela situação, no judiciário eles vão querer tentar reverter isso e encontrar uma pessoa que pense como eles, né? De dizer que aquilo, não, a empresa é melhor que a empresa continue com as suas atividades, não seja inserida na lista suja, porque ela vai ter restrição ao crédito, e tentar passar pano para aquela situação que realmente ocorreu. Maurício Krepski pontua que a lista suja é relevante, inclusive, para evitar que setores inteiros fiquem manchados. Se a empresa, os compradores internacionais, os importadores vão querer analisar, tem a lista suja porque ele possa conferir quem é que cometeu aquela falta e não ficar aquela mancha no setor do café brasileiro contém trabalho escravo. Não, o café tem alguns casos e os casos estão aqui na lista suja, já foram publicados, ou na laranja, da mesma forma. Então, a publicação da lista suja, a existência da lista suja, ela também evita que setores econômicos inteiros sejam prejudicados nas suas relações comerciais.